Com exceção do período em que ficou 7 anos fora do calendário de pay-per-views da WWE e também de uma pausa em 2019, o Backlash tem sido tradicionalmente um evento que acontece logo após a WrestleMania desde 1999. E ele marca o início de novas rivalidades e reinados de campeões, ou então dá continuidade ao que foi construído na própria WrestleMania. Ao longo dos anos, várias edições do Backlash trouxeram combates de altíssimo nível, e nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês os melhores combates da história do pay-per-view Backlash. E lembrando que essa lista é apenas uma opinião. Se você discorda disso, tá tudo bem também. Então galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Bad Bunny contra Damian Priest, Backlash de 2023. A torcida de Porto Rico transformou essa luta em um verdadeiro clássico. Eles foram à loucura por ver Bad Bunny, que entregou uma das melhores performances de uma celebridade na história da WWE. Damian Priest e Bad Bunny interpretaram perfeitamente os papéis clássicos de vilão dominante e o herói azarão. Em nenhum momento Damian Priest pareceu fraco, mérito total da produção da luta que permitiu que Bad Bunny tivesse bons momentos na hora que ele atacasse. E a parte final acabou sendo insana, com interferências do Judgment Day, LWO, Carlito e Savio Vega, dando à luta aquele clima típico de main events da Attitude Era. Foi puro entretenimento esportivo da melhor qualidade. Stone Cold Steve Austin contra The Rock, Backlash de 1999. Depois de protagonizarem um main event na WrestleMania 15, Stone Cold Steve Austin e The Rock se enfrentaram novamente, e essa revanche superou a luta anterior no maior palco de todos, que foi a WrestleMania. E foi um verdadeiro clássico da Attitude Era, com muita pancadaria, interferência por todos os lados e um público insano do começo ao fim. Do ponto de vista da narrativa, a luta foi um pouco exagerada, cheia de elementos que deixaram tudo mais caótico do que o necessário, mas mesmo assim, o carisma e a força dessas duas lendas fizeram o público vibrar. A luta tinha potencial para chegar no nível ainda mais alto, mas acabou ficando um pouco mais abaixo disso. Edge contra John Cena, Backlash de 2009. Lutas do tipo Last Man Standing são difíceis de equilibrar no ritmo, mas Edge e John Cena mandaram muito bem nessa. Cada momento de impacto foi construído com naturalidade e teve peso, sem parecer apenas uma sequência aleatória de golpes. A química entre os dois estava evidente, a plateia estava pegando fogo, principalmente no começo, e mesmo que o final tenha deixado um gosto amargo com a interferência de Big Show, o momento do chokeslam através do holofote acabou sendo algo inesquecível. Randy Orton contra Edge, Backlash de 2020. E a WWE acabou promovendo essa luta como a maior luta de todos os tempos, antes mesmo do evento começar, criando uma expectativa totalmente fora da realidade. E claro, acabou não entregando tudo isso. Ainda assim, a luta entre Randy Orton e Edge foi tecnicamente impecável, com Orton mostrando uma variedade de habilidades que geralmente ele guarda na manga, provando que muitas vezes se contém no ringue. E a luta passou voando, mesmo com a sua longa duração. O único ponto fraco e negativo foi a ausência do público, que era na época da pandemia. Mas a WWE tentou contornar isso com sons artificiais da torcida e uma apresentação visual diferenciada, o que ajudou a driblar parte dessas limitações. Chris Benoit contra Triple H contra Shawn Michaels, Backlash de 2004. Depois do que foi uma das melhores lutas da história da WrestleMania na WrestleMania 20, uma revanche aconteceu no pay-per-view seguinte, o Backlash, entre o campeão mundial Chris Benoit, Triple H e Shawn Michaels. E apesar de não ter alcançado o mesmo nível do confronto anterior, ainda foi uma luta bem divertida, com uma química excelente entre os três competidores. E Shawn Michaels se destacou ao interpretar muito bem o seu papel, especialmente diante de uma plateia barulhenta que o vaiou do começo ao fim. O momento em que Shawn Michaels se rende ao Sharpshooter foi um detalhe brilhante que coroou a narrativa. E no final nós vimos Chris Benoit retendo seu cinturão mundial. Edge contra Kurt Angle, Backlash de 2002. Em 2002, Edge e Kurt Angle protagonizaram uma série de ótimas lutas, e embora essa talvez não tenha sido a melhor delas, ainda assim foi excelente. Edge estava provando que podia competir de igual para igual com grandes nomes do main events,
mostrando habilidade técnica no ringue e muito carisma. A luta acabou tendo um ritmo acelerado, com os dois trocando golpes impactantes o tempo todo, o que empolgou bastante o público que estava na arena naquela noite. No final nós vimos Kurt Angle aplicando um ankle lock e garantindo a vitória. The Rock contra Triple H, Backlash de 2000. E após um main event decepcionante na WrestleMania 2000, Triple H e The Rock acabaram se enfrentando 1 contra 1, e é o que deveria ter fechado o maior show do ano da WWE. E esse combate teve todo o caos e briga clássicos da Attitude Era, além de um bom trabalho dentro do ringue. A interferência de Stone Cold Steve Austin, que levou a vitória de The Rock pelo título da WWE, criou um grande momento para fechar o pay-per-view. E talvez não tenha sido uma obra-prima técnica, mas todo o espetáculo envolvente faz desse combate um main event memorável. Edge contra John Cena contra Randy Orton contra Shawn Michaels, Backlash de 2007. A força das estrelas que estiveram presentes nesse main event foi impressionante, e o combate fez jus aos grandes nomes envolvidos. A dinâmica da rivalidade continua entre John Cena e Shawn Michaels, juntamente com a dupla Rated RKO de Randy Orton e Edge, que acabou criando histórias entrelaçadas que se refletiram no combate. Na maior parte do tempo a ação não diminuiu, exceto por um pequeno intervalo no meio, com sequências incríveis, ação empolgante e um forte final. Cody Rhodes contra AJ Styles, Backlash de 2024. E bom, essa luta foi sensacional, mas o que brilhou de verdade foi o público da França. E a torcida apoiou esses dois lutadores em diferentes momentos, e foi a primeira defesa de título de Cody Rhodes que foi televisionada. E meus amigos, essa luta acabou entregando tudo o que se esperava. AJ Styles e Cody Rhodes contaram uma história excelente, com um desafiante demonstrando uma agressividade renovada, enquanto o campeão fez de tudo para se manter no topo. Mas mesmo que esse resultado final não tenha sido algo surpreendente, esse primeiro encontro entre os dois ex-membros do Bullet Club fez jus ao status de main event. Randy Orton contra Cactus Jack, Backlash de 2004. E esse, na minha opinião, foi o melhor combate da história do Backlash, e acabou acontecendo em 2004, quando o Cactus Jack fez de Randy Orton uma verdadeira estrela. E eles levaram as coisas ao extremo, com uma luta hardcore brutal, cheia de spots violentos e muito, mas muito sangue. Orton levou uma surra, mas se destacou por lutar contra a dor, especialmente depois do icônico spot com as taxinhas. Foi uma excelente luta que demonstrou o valor de ambos no roster da WWE naquela época. O veterano contra a estrela em ascensão. No final nós vimos Randy Orton vencendo e retendo seu cinturão intercontinental. E com certeza essa luta fez com que Randy Orton pudesse sonhar em voos muito mais altos do que ele esperava ter. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...